Olá, seja muito bem-vindo ao Rural Pod, o podcast da Rural Business, a sua agência de informações para o agronegócio. E nós estamos hoje recebendo uma pessoa especializada na área de vigilância sanitária animal e vegetal. Eu vou conversar com Daniel Ingoldi. Ele é engenheiro agrônomo formado pela Exalc USP e tem mestrado em gestão empresarial pela Fundação Getúlio Vargas e georreferenciamento e geoprocessamento de imóveis rurais pela Unip. E o Daniel vai falar aqui com a gente sobre a IAGRO. Ele é diretor-presidente da Agência Estadual de Defesa Animal e Vegetal de Mato Grosso do Sul. Uma agência que se destaca em várias áreas. E você que está aí em outras partes do Brasil vai poder conhecer o trabalho que é feito no campo, junto ao produtor rural, porque muita gente ainda tem aquela ideia de que essas agências elas estão lá para multar, elas são contra o produtor rural. Ao contrário, o que o Daniel vai trazer aqui é um Brasil rural que funciona, uma parceria entre o poder público e a iniciativa privada no campo que mostra que quando ela funciona, o campo reage e age de uma maneira muito bacana. Daniel, obrigada, viu, por você estar aqui conversando com a gente hoje. O Rural Pode. Eu que agradeço muito, agradeço aqui a oportunidade da gente estar falando, né? E a possibilidade de mostrar justamente o trabalho nosso do dia a dia e mostrar a importância dele, talvez para as pessoas não entendam bem, né? Sim. Que no maior rincão que tem, a pessoa está lá num prato de comida olhando, falando, esse prato de comida, essa comida foi verificada, esse alimento, essa segurança do alimento foi verificada e validada por algum fiscal e do serviço público, que é da IAGRO. Então, isso nos orgulha muito de poder estar aqui presente falando um pouquinho da IAGRO. Uma grande responsabilidade. Antes de mais nada, antes da gente entrar no assunto, e são vários assuntos que a gente vai tratar aqui, tenho duas perguntas para você. Primeira, a Rural Business tem alguma parceria comercial com a IAGRO? Foi pago alguma coisa para você estar aqui? Não, de forma alguma, sem parceria comercial nenhuma. Uma outra pergunta agora que é praxe para os nossos entrevistados. O que o agro não pode, Daniel Ingoldi? O que o agro não pode? Não pode. Eu acho que o agro tem que ter transparência, tem que entender. Não, vou repetir a pergunta. Tá. A segunda pergunta que eu faço para você. O que o agronegócio não pode? Mas em relação a quê? A qualquer coisa, o que vier, o que não pode ser no agro? O que o agro não pode fazer, o que o agro não pode pensar, o que o agro não pode executar, o que o agro não pode aceitar? Eu acho que o agro não pode aceitar uma visão distorcida da realidade que é o agro, né? Eu acho que o agro ele tem que estar em sintonia. A pessoa tem que entender o que o agro faz e a forma que ele faz para que fique mais transparente o seu trabalho, entendeu? O agro não pode trabalhar sem ter, vamos dizer, um critério extremamente rigoroso na parte sanitária. Ele não pode, hipótese alguma, trabalhar sem ter o conceito exato da sustentabilidade, entendeu? E principalmente tem que demonstrar isso através da rastreabilidade dos seus produtos. Acho que esse tripé, que talvez responda o teor dessa pergunta, é o que a gente deve fazer pelo agro, trabalhar na parte sanitária, na parte de sustentabilidade, na parte de rastreabilidade. Isso, inclusive, dá segurança no alimento que se tem, não é segurança alimentar, é segurança do alimento que o agro produz. E abre qualquer mercado a nível mundial. Qualquer lugar do mundo, se a pessoa tiver esse tripé, ele vai comprar e ele vai estar tranquilo em relação ao alimento que ele está consumindo. Perfeito. A IAGRO, ela é ligada ao Ministério da Agricultura e Pecuária do Brasil. Ou seja, eu queria saber como funciona, qual é o organograma. Aqui, como é que a IAGRO funciona? A IAGRO é uma agência estadual. Na realidade, ela é uma autarquia
ela é ligada ao governo do Estado. E a função dela é fazer a execução de toda a parte de vigilância, toda a parte tanto da parte animal quanto da parte vegetal. E na parte de inspeção também em frigoríficos. Então ela é ligada, ela é uma executora que segue umas normas que são determinadas pelo Ministério da Agricultura. Então tem um Ministério da Agricultura que fica em Brasília, ele tem uma superintendência em cada estado, que é a Superintendência da Agricultura aqui é a SFA aqui, Certo. que fica aqui, cuja tem um superintendente, tem toda uma equipe que trabalha em conjunto com a IAGRO e audita, enfim, faz todo um trabalho em cima disso e publica-se leis, às vezes vem, vamos dizer, da parte estadual, vamos dizer, da inspeção, vamos dizer, vem da parte lá de Brasília e depois se faz uma portaria para regulamentar a nível de estado. Acho que basicamente é essa. Então ela é ligada ao Estado. Ao Estado. Ao governo estadual. É o governo estadual. Ela não tem nenhum aporte, ela tem algum aporte de recurso eventuais, às vezes a nível de convênio, faz-se um convênio para combate à gripe aviária, faz-se um convênio para. Enfim, daí tem aquele recurso que vem, que é essencialmente controlar, que você tem que gastar, controlar, inclusive prestar conta e devolver da melhor forma, entendeu? Então. Mas a agência em si, ela é estadual e ela tem todo o organograma, ela é uma autarquia, ou seja, ela é independente, mas isso é muito teórico, porque ela não produz todo o recurso que ela dispõe, né? Então ela está dependente do Estado. Então aí a nossa é sempre importante que o sucesso do IAGRO ela é devida ao comprometimento tanto do secretário da Semadesc, que a qual ela se reporta, que a Semadesc, a Secretaria do Estado, cujo secretário é o Jaime Verruc, de Mato Grosso do Sul, do Mato Grosso do Sul, que se reporta ao governador. Então, tem que ter essa escada, vamos dizer, de apoio e desenvolvimento para que ela tenha o sucesso que ela tem demonstrado agora, ultimamente. E nós estamos falando da IAGRO de Mato Grosso do Sul, mas isso se repete nas IAGROs em outros estados aí do Brasil. É o mesmo modelo. Não, né? Tem uns estados, por exemplo, São Paulo ela não é uma autarquia independente, ela é uma Coordenadoria de Defesa Agropecuária, CDA, que ela é ligada ao Secretário de Agricultura. Então, São Paulo ela é uma coordenadoria, que é o mesmo. Então, há uma liberdade para se agir. Sim. Cada governo estadual com as suas características, por exemplo, Mato Grosso do Sul, de onde nós estamos falando, que vai ser o exemplo da IAGRO aqui, né? Que tem vários casos inéditos aqui na IAGRO de Mato Grosso do Sul, por isso nós trouxemos o Daniel Ingold, que é o diretor-presidente da IAGRO, desde 2019, né? Você está à frente da equipe. É uma agência estadual de defesa animal e vegetal. Isso. Vamos separar essas duas áreas. Na parte animal, qual é o trabalho que a IAGRO faz e quais são os desafios nessa área? Então, vamos dizer, na parte animal, a estrutura do Estado, a coisa de 10 anos atrás, ele tinha uma parte animal muito forte, né? Nós tínhamos um rebanho de 25 milhões de cabeças, deu a coisa de 20 anos atrás, e hoje ele está reduzido, está em torno de 18 milhões. Só para ressaltar, na realidade, na época nós tínhamos um abate de 3 milhões e 900 mil cabeças e hoje já estamos em torno de 4 milhões. Ou seja, nós diminuímos a quantia do rebanho. E aumentou o abate. E aumentou o abate, aumentou a eficiência. Então, o que demonstra isso? O profissionalismo tem aumentado, a eficiência tem aumentado e a rentabilidade tem aumentado. Até mesmo porque se no mercado ele não se sustenta, né? Eu acho que faz parte de todo um ciclo econômico. Você tem a soja batendo na porta, a floresta batendo na porta, se o cara não rentabilizar o seu negócio da pecuária, automaticamente ele vai arrendar e ele vai ficar tranquilo, enfim, não estou questionando isso, mas existe uma eficiência que ela é em conjunto. Então, na parte animal, a gente trabalha, vamos dizer, na parte que é importantíssima, na vigilância, entendeu? Que nós temos toda uma inteligência geográfica criada dentro da IAGRO para que você trabalhe em cima das regiões do estado inteiro. Mato Grosso do Sul hoje tem em torno de 35 milhões de hectares, que ali é exatamente o tamanho da Alemanha. Ou seja, um estado brasileiro, que é o Mato Grosso do Sul, tem o tamanho de um país, Alemanha. E lá na Alemanha tem 83 milhões de habitantes e aqui nós temos 3. Então,
isso nos torna um estado exportador. Nós temos que produzir e vender para fora, porque a gente não tem quem consuma aqui. Então, nós temos que ser muito profissionais desse setor do agro. Então, a gente tem toda uma estrutura que é feita em cima disso, voltando à parte animal. Então, nós temos a parte de vigilância, a parte de controle. Vamos dizer assim, tem coordenadorias de febre aftosa, nós temos coordenadorias que trabalham em cima da raiva, outra de brucelose, tuberculose, enfim, tem todo um sistema de epidemiologia que trabalha em cima da parte animal. Junto na parte animal tem a parte de inspeção. A parte de inspeção é o nosso servidor, ele está lá no frigorífico fazendo a inspeção na linha de abate. São os frigoríficos CIA, que são o Sistema de Inspeção Estadual, e o CISB. Então, eles são sistemas que estão, vamos dizer, ligados, e nós estamos ligados diretamente nisso. O Sistema de Inspeção Federal, que é o CIF, já é feito pelo Ministério, são os técnicos do Ministério que acompanham os frigoríficos. E mesmo assim, tem técnicos da Iagro que eu cedi, que são cedidos ali para o Ministério, porque acompanham pontualmente alguns casos, que acompanham também as partes de inspeção a nível de federal. Você explicou da parte animal, né, por cima, e na parte vegetal. Na parte animal, depois a gente vai falar do aplicativo que tem, ou seja, da grande diferença da Iagro de Mato Grosso do Sul, que é exemplo para o Brasil e para o mundo nessa questão de aplicativo. Mas eu queria saber da parte vegetal, qual é o trabalho da Iagro? Na parte vegetal, por exemplo, a gente trabalha na parte de vigilância. Na área de soja, por exemplo, nós temos o vazio da soja, nós temos a ferrugem asiática. Então, nós temos que a vigilância para saber se a pessoa está seguindo os padrões. Eu falo muito que a gente trabalha, vamos dizer, dentro do patrimônio sanitário do estado do Mato Grosso do Sul. Então, por exemplo, nós não podemos deixar entrar aqui uma doença desconhecida. Como nós temos caso agora do Amaranthus palmeri, que é uma praga que ela não tem controle com herbicida. Então, isso aconteceu nos Estados Unidos, entendeu? Então, ela inviabiliza o plantio, vamos dizer, da soja. Então, nós não podemos entrar. Então, nós tivemos, vamos dizer, um caso que entrou em Aral Moura. Começou isso no Mato Grosso. Teve algumas áreas que deram problema lá e nós miramos para isso. Falamos, vamos trabalhar em cima da inteligência geográfica aqui, já na parte vegetal. Preventivamente. Preventivamente. Aí apareceu um técnico, nós descobriu uma planta. Aliás, eu fiquei admirado. Ele descobriu que a única planta que tinha no estado, ele conseguiu achar. Isso já gerou tudo, acendeu a luz amarela e nós fizemos todo um controle na região inteira para eliminar essa parte, vamos dizer, isso relacionado à soja. Vamos explicar, você falou que o técnico achou uma única planta. Uma única planta dentro das vigilâncias de soja. dele. Não, uma planta dessa praga. Dessa praga, que tem essa... Desse caruru, que é o Amaranthus palmeri. E como é que ele localizou isso? Ele localizou porque ela tem um porte maior, ela tem uma quantidade de semente bastante expressiva, e ele identificou aquilo. Falei, imediatamente já foi mandado para o laboratório, tem um laboratório que é oficial, que é de Belo Horizonte. Foi feito, considerou que é realmente aquela planta, e dentro disso fez um circuito em volta. Foi em Aral Moreira, isso há uns 2 anos atrás. Um município aqui de Mato Grosso do Sul. E aí fez todo um circuito epidemiológico, igualzinho, parte animal, vegetal. Fez um circuito epidemiológico, uma vigilância intensa nessa região, para que não tenha. Então, olha, é um trabalho valoroso, que nos orgulha muito. Se não tivesse sido feito ou descoberto isso, qual o estrago que poderia causar? O estrago seria difundido no estado inteiro. Na soja? Na soja. Por exemplo, o que acontece hoje na parte vegetal? Você tem uma coletadeira, elas vêm as coletadeiras, começam no sul, colhendo a soja. Elas são transportadas, elas vão aqui, passam por aqui, colhe aqui, vai lá no Pará, colhe lá no Pará, vai lá em Roraima, volta e vem, porque vem descendo. Nós colocamos uma lei que a coletadeira tem que estar limpa, porque ela traz um mundo de pragas junto dela, entendeu? Então são medidas que às vezes parecem antipáticas para o produtor, mas são medidas que têm que ser feitas. Preventivas. Nós estamos trabalhando, mais uma vez, dentro do patrimônio sanitário do estado do Mato Grosso do Sul. Então isso, por exemplo, é no caso da soja. Citricultura. Nós temos um problema sério. Citricultura, 30, 40 anos atrás, o grande produtor era a Flórida. Aí dentro da Flórida, lá, o que aconteceu? Apareceu, produtor de laranja. De laranja, né? E o que aconteceu? Teve o surgimento de uma doença chamada greening. Greening, ele é transmitido por um bichinho psilídeo que pica ali, injeta uma bactéria e inviabiliza sem cortar o pé de laranja. O que aconteceu? Acabou com os laranjais.
lá no estado da Flórida, lá nos Estados Unidos. Esses laranjais brigaram para o estado de São Paulo. O que é? Qual que é o panorama hoje? Hoje nós temos um greening em altíssimo nível no estado de São Paulo. Limeira, Araraquara. Grandes então, polos produtores. Os polos produtores. Então, o que acontece? Eles vieram para cá, nos procuraram, automaticamente foi... Isso é coisa de 2, 3 anos, uma história até bonita, que talvez eu possa contar ela com muito sucesso para frente. Aí nos procuraram como agência do governo e com o governador. Foi feita política pública para incentivar o plantio da laranja, uma política sanitária. Aqui em Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul, para para evitar a entrada do greening aqui no estado do Mato Grosso do Sul, que é o que nós temos trabalhado agora. Então tem uma planta que é hospedeira desse psilídeo, que ela não tem sintoma nenhum, que chama a murta dama da noite, que é muito utilizado, porque ela é florida à noite, ela é bem perfumada, tudo mais. Fizeram uma coisa, tem que cortar a murta. Então isso é uma política que é bastante agressiva a nível sanitário. Outra coisa, caminhãozinho de muda. Aqui no estado do Mato Grosso do Sul, o que acontece? As pessoas são acostumadas a comprar muda no caminhãozinho que passava ali vendendo os caminhãozinhos. Quem são esses caminhãozinhos? Aí fomos verificar quem são esses caminhãozinhos. O caminhãozinho compra a muda doente lá de São Paulo e traz para cá. Não sabe que está doente. Mas a gente tem feito, pega essas mudas, é proibido vender essas mudas. São destruídas. Então, quando é destruída, é feito o exame dela, em torno de 20%, 25% estão doentes. Desses caminhõezinhos que a gente vê vendendo aí? Que você via, porque você não vê mais. Só que dentro da população, a população é muito agressiva com a gente. Fala, o cara está trabalhando, o cara está não sei o quê. Então, é uma situação muito difícil, às vezes, para o técnico, por desconhecimento da população em relação a isso. Então, qual que é a maior arma da Iagro? É o conhecimento e o divulgar o que a gente está fazendo. Que é o que a gente está fazendo aqui. Por isso que eu agradeço de estar aqui, porque a gente pode falar isso e mostrar qual que é o trabalho que a gente tem feito. Mais uma vez, cuidando do patrimônio sanitário do estado do Mato Grosso do Sul. Está entrando aqui, hoje nós temos em torno de 30 mil hectares já plantados aqui, entendeu? Com uma quantia expressiva, é bem provável que daqui a uns anos a gente tenha as indústrias de laranja migrando para cá. Não tem nada previsto, enfim, mas eu estou falando... Mas a perspectiva é muito positiva. A perspectiva é positiva. Dentro disso, do suco de laranja que é consumido no mundo, 80% provém do Brasil. Então, olha a importância que tem o trabalho da vigilância nessa área vegetal. A gente tem divulgado, mais uma vez dizendo, em cima da informação. A pessoa bem informada, ela consegue discutir, entender a conjuntura do que a gente tem feito. E o consumidor, né? Porque a gente está falando para um público que é ligado ao agronegócio, enfim, a Rural Business tem, né, esse público, os assinantes, e você que nos acompanha pelas redes sociais também, mas a gente está falando com quem consome alimento, né, que é todo mundo. Então, o agronegócio ele tem essa importância visceral na vida de cada um de nós, porque, por mais incrível que pareça, o alimento não brota, né, na gôndola do supermercado. Alguém tem que produzir, alguém tem que ir lá, plantar, colher, investir, tem que processar, transportar, chegar até o supermercado, até o armazém, aí, enfim, a loja onde você mora. Então, e a Iagro está justamente em todos esses caminhos. Eu queria trazer agora com relação à vigilância animal, porque sempre, né, na mídia comercial, a gente sempre vê aquela questão da febre aftosa. Né, bloqueio, China, por exemplo, a China bloqueou a carne exportada a partir dos frigoríficos do Brasil por conta de febre aftosa. A febre aftosa é um fantasma. Mas aí, aqui na Rural Business, a gente tem inclusive gráficos que mostram que, por exemplo, falando da exportação, gráficos que mostram que em anos onde surgiram focos de febre aftosa e bloqueios, bateram recorde de exportação. Como é que se explica isso? Como é que você, à frente da Iagro, como é que a gente justifica isso para as pessoas? Veja bem, hoje você tem um bloqueio, vamos dizer, o que acontece? O mercado, vamos dizer, como é que funciona o mercado?
eles, na realidade, às vezes pegam, vamos dizer, hoje a febre aftosa. A história da febre aftosa tem 50 anos. Uhum. Entendeu? E nós fizemos todo um trabalho aqui no estado do Mato Grosso do Sul, baseado num planejamento estratégico direcionado pelo Ministério da Agricultura. A gente é auditado a cada 3 meses, 4 meses, feito um monitoramento, e a cada 2, 3 anos uma auditoria a nível de mapa. O mapa vem aqui com técnicos de outras regiões e faz uma auditoria. Então, tem todo um planejamento estratégico que envolve parte de melhoria da infraestrutura, melhoria de pessoas, melhoria disso, aqui. Um planejamento estratégico, como todo mundo conhece. Nós passamos a trabalhar nesse planejamento estratégico. Qual que é o diferencial da Iagro? Nós estudamos bem o planejamento estratégico para saber exatamente o que a gente deveria fazer. Isso a nível de Iagro. Isso, inclusive, infelizmente, mas ajudado pela pandemia. Durante a pandemia, falou, olha, agora vamos fazer o seguinte, então a gente fazia videoconferências, estudando a fundo exatamente o que era o planejamento estratégico. Então, nós demos um pulo, um salto violento em relação a isso. Então, nós conseguimos, vamos dizer, gerar toda uma situação que nos proporcionou, e dentro desse planejamento, essa auditoria tem uma nota. Então, a nota da Iagro era uma nota baixa, digamos, em relação às demais, e hoje ela é estourada, a nota mais alta, segundo o Ministério da Agricultura. Então, nos credenciou a tirar a vacina. Então, a vacina, quando a gente fala dessa febre aftosa, não é o Estado que decide, falar, vou tirar a vacinação. Não, isso vem num nível que é a nível mundial. Tem a Organização Mundial de Saúde Animal, cuja sede é em Paris, a ONSA, inclusive nome mal escolhido, né? Mas que a gente chama de OMSA. OMSA, que ela vem, vamos dizer, ela impõe não, ela cria regras, ou nós mesmos passamos essas regras para ela, e ela criou-se um planejamento estratégico e nós fomos aprovados. Então, agora, nós vamos ter, depois de 50 anos aqui vacinando, em 2022 nós encerramos a vacinação, então já entrou num período, vamos dizer, que a Organização Mundial ficou monitorando, não tem circulação viral, e agora nós temos essa questão agora da febre aftosa resolvida, e nós vamos ter a certificação internacional agora dia 29 de maio, inclusive lá em Paris. Entendeu? Então nós vamos dar um pulo, ou seja, nós vamos ter um credencial a nível mundial, credencial sanitária, para nós podermos vender qualquer mercado, por mais exigente que ele seja. É a União Europeia, Japão, inclusive o nosso presidente esteve no Japão, já baseado em cima dessa credenciamento que a gente já vai ter, vão ter missões que vão vir aqui no Brasil já para verificar e credenciar frigoríficos para exportar para o Japão. Eu espero que Mato Grosso do Sul esteja na lista, porque nós temos muita coisa boa para mostrar. Na verdade, aqui na Rural Business também nós já mostramos em análises de mercado de pecuária. O diretor aqui da Rural Business, Júlio Brissac, analista-chefe da equipe de pecuária, ele trouxe vários gráficos mostrando que, por exemplo, para o Japão, embora seja pequena a quantidade, o Brasil já exporta carne para o Japão. Já. Carne bovina. E já vem exportando há muitos anos, embora pequena, né? Para o Vietnã, né? O presidente Lula esteve nesses dois mercados, nesses dois países, falando que vamos abrir o mercado. Não, na verdade o mercado já está aberto, já existe. Né? Então, a Rural Business ela trouxe essa verdade à tona, né? Desmistificando aí o que a grande imprensa colocou como, pela primeira vez vai ser exportado. Não, nós já exportamos. Então, na verdade, vai expandir um mercado que já existe. Né? Com relação à febre aftosa... Mas deixa eu só complementar, claro. Na realidade, nós já temos áreas liberadas de aftosa sem vacinação. Santa Catarina tem desde 2007, me parece, se não estiver enganado, 2007. Ela é credenciada para vender para o Japão. Aí entrou num bloco ali, entrou Paraná e Rio Grande do Sul. Os estados do Sul. E Acre, Rondônia e um pedaço do Mato Grosso, ali para cima. Aquele bioma ali, eles são áreas livres de aftosa sem vacinação. Já faz tempo que são. Quando eu falo assim do estado do Mato Grosso do Sul, é que a gente vai ter, só que nós vamos fazer valer isso. Entendeu? Eu gosto de divulgar isso, porque nós vamos realmente valer uma credencial sanitária. Não, isso é importante. Então, o Japão, ele está aberto, realmente está aberto, entendeu? Mas, por exemplo, a suinocultura. A suinocultura, nós temos um crescimento
dentro do estado do Mato Grosso do Sul bastante exponencial. Nós temos um time dos produtores da suinocultura que eu tenho a maior admiração. São peitudos, faz acontecer. Eu acho que... E qual que é o nosso... vamos dizer, hoje, então, se a gente tiver o credenciamento, que é dia 30 de maio, o Mato Grosso do Sul vai poder vender também para o Japão. Entendeu? Então, imagina que a suinocultura pode ser que ela migre do Paraná e do estado de Santa Catarina. Migre não. Ela vai colocar, vamos dizer, ela deve ter um crescimento expressivo aqui no estado do Mato Grosso do Sul, do Mato Grosso também, porque existem políticas que trazem isso, para que a coisa cresça de uma maneira exponencial. Agora, vamos combinar, né, Daniel? É curioso, né? A gente, por exemplo, a China, né, que é o maior cliente das exportações de carne bovina do Brasil, a gente sabe que a vigilância sanitária na China não existe, né? Mas como eles cantam de galo aqui, né? Cantam de galo. E eles exigem isso, o mercado mundial exige. Nós temos que mostrar, porque eu acho que a gente está no caminho certo. Porque a gente dá aula, né? Isso, a gente está no caminho certo. Por mais que falem, por exemplo, essa questão da sustentabilidade. Agora entrou o Donald Trump ali, que ele acha protocolo. Nós temos uma agenda que é sustentável, nós temos uma energia limpa, Sim, que é feita. Vamos valorizar o que a gente faz de bem e de bem feito. Eu acho que basicamente é isso. Porque se você tem uma coisa estruturada, igual a vigilância, a defesa, a gente está numa situação... Pode ser China, pode ser Japão, pode ser quem quer que seja. Tem a Índia, entendeu? A gente pode vender em qualquer lugar do mundo. qualquer mercado. Entendeu? Falando da febre aftosa, nós noticiamos também aqui na Rural Business, repercutimos em várias análises, um caso recente que aconteceu na Alemanha de foco de aftosa, ali nas proximidades de Berlim, e de forma muito rápida o país voltou a ser liberado a vender. Né? Aí entrou a Organização Mundial de Saúde Animal, né? A OMSA, OMSA. Tem um novo protocolo? O que efetivamente aconteceu ali? Não, então, o que aconteceu... E se acontecer no Brasil, vai ser rápido também? Então, eu chego no Brasil, mas da Alemanha, o que aconteceu foi uma chácara de bubalinos ali na região de Berlim. Foram búfalos, né? Búfalos. 15 animais. Aí detectou-se foi feito o exame e deu positivo. E a aftose ela tem 9 cepas de vírus. Nós vacinamos contar 3 no determinado ponto, depois mudamos só para 2. Entendeu? Que é a O e a A. Deu essa, que acho que a O que deu ali nesses búfalos. O que eles fizeram? Eliminaram todos, fizeram um circuito epidemiológico, que é o padrão, eliminaram, fizeram uma vigilância intensa, ele saiu do mercado. Os produtos saíram do mercado, ela foi bloqueada, a Alemanha como um todo foi bloqueada, toda aquela região, entendeu? Ela saiu do mercado, só que ela seguiu todo o protocolo da Organização Mundial de Saúde Animal. Então, a partir daí, quando está tudo debelado, ele volta normalmente. Foi bem rápido, né? Bem rápido. Brasil. O Brasil é um continente. Então... como você falou, Mato Grosso do Sul já é o tamanho da Alemanha, né? Tamanho da Alemanha. Então, o que tem hoje que é preocupante? Nós temos, vamos dizer, um bloco único aqui de 22 estados que vão agora receber a certificação internacional. E se acontecer, vamos dizer, no estado na Paraíba, um foco de aftose, o que acontece? O bloco inteiro ele é prejudicado. O país todo? O país todo. Não os blocos do sul, que já tem um sistema ok. mais... O bloco daquela região ali. Então, isso que nos preocupa. Quer dizer, como é que vai ser o day after? Entendeu? Então, o que está se bolando? Vamos dizer, fechar novamente em blocos, mesmo sem a vacinação. Então, nós vamos ter um circuito epidemiológico. Então, o que está se desenhando? Nós vamos ter o bloco Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, São Paulo, Tocantins, aquele blocão do meio ali que vai ficar um pouco mais isolado. Então, nós teremos blocos. Num bloco vai ter Mato Grosso do Sul, Goiás, São Paulo, Minas e Espírito Santo. Rio de Janeiro, Espírito Santo, aquela região ali. Sudeste, Centro-Oeste e uma parte do Norte. Isso, mas isso não e aí o bloco do Sul. Isso não está ajustado. E vai ter do Norte e Nordeste. Do Norte e Nordeste. Então, por quê? Porque hoje nós temos, por exemplo, uma questão, por exemplo, da peste suína clássica. Que ela tem casos, lá existe, vamos dizer, um bloco já que é do Nordeste. Então, nós temos que olhar para isso. Então, olha a importância sanitária que tem.
Então você perguntou, sai rápido, sai. Mas qual que é o centro da Paraíba? Eles vão saber tomar as atitudes corretas? Se eles tomarem as atitudes corretas, mas não pode afetar o estado do Mato Grosso do Sul. Como é que nós vamos fazer? Olha a responsabilidade de acordar às 6 horas da manhã. E se acontecer alguma coisa, como é que eu acompanhei, infelizmente. Nós temos essa expertise. Eu sou produtor e eu me lembro quando nós tivemos um foco de aftosa 99, depois de 2005, 2006, 2005. Eu estava dentro do frigorífico, abatendo gado, a R$ 63 na época. E quando estourou, 2 dias depois, estava 45 o valor da arroba. Então, é assim, devastador que a gente conhece o que é. E é curioso, você citou justamente essas datas, e de novo, a gente tem gráficos aqui na Rural Business mostrando que nesses anos foi recorde de exportação de carne bovina. Pois é. Muito louco isso, né? É muito louco. É muito curioso, né? É curioso, mas é uma parte, é o que eu falo, até onde a gente vai, a nossa parte é sanitária. Uhum. A nossa parte é de... Você acredita em manipulação de mercado internacional? Não sei. Isso eu já não sei. Provavelmente chinês. Você falou da peste suína, e aí eu trago justamente isso, a peste suína na China, numa época Pois é. em que afetou demais o mercado da soja, e a Tânia Tosi, analista-chefe aqui da Rural Business, da equipe de grãos, ela bateu muito nessa tecla, falando assim, olha, eu não acredito muito nessa história tão grande da peste suína, não foi tudo isso não. Né? Isso, várias e várias análises, a Tânia sempre indo na contramão da informação liberada de graça por aí, que a gente sempre bate a diferença da informação profissional da Rural Business e a informação comercial de graça nos veículos, até aqueles que se dizem especializados, e a Tânia sempre enfatizando isso, falando, olha, o mercado da soja foi muito abalado aqui. Né? A exportação, o preço caiu, a China falando, não vamos precisar tanto de soja não, né? Porque o nosso rebanho suíno vai ser dizimado, e depois a gente viu que os números mostraram efeitos a China, contrários. Né, você fala a China, eles são mercadores há 5.000 anos. Eles são negociantes, né? Negociantes, entendeu? Então, existe uma transformação de ameaça e oportunidade, isso eu não tenho dúvida nenhuma, né? Se a arroba que sai diminui 30%, é bem provável que aumente. Isso é uma balança, um vaso comunicante. Né? E eles têm que se programar com muita antecedência. Isso, né? então. E nós, mais uma vez voltando, puxando aqui para o Mato Grosso do Sul, nós temos que estar preparados. Se tiver uma aftosa aqui, o que nós vamos fazer? Nós estamos preparados, não vai ter, não sei, mas nós temos que estar preparados para, se tiver, agir assim, muito mais rápido que Berlim. E aí eu vou trazer justamente a organização da Iagro, aqui de Mato Grosso do Sul, que é uma referência para o Brasil, e por isso Daniel Ingold, que é o diretor-presidente da Iagro desde 2019, está aqui conversando com a gente, para falar, eu vou pedir para o Roger colocar aquela primeira imagem, Roger, do vídeo, mostrando a sala de inteligência, né, de controle da Iagro. Controle e operação da Iagro, aqui, que está situada em Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul. Quantas pessoas trabalham nessa sala de inteligência? Diretamente vai ter em torno de umas 8 a 10 pessoas que trabalham lá. É o Centro de Controle e Operação, né, da Iagro. Porque a Iagro, quando nós entramos, nós temos uma base de dados assim, muito expressiva, essa base de dados. E o que nós criamos? Que é uma base de inteligência. Estamos com o vídeo aqui, olha. Aqui essa é a sala de inteligência. Isso. Então nós temos ali, dentro dessa sala, desse centro de controle e operação, é o centro nervoso, virou o centro nervoso, porque quando estava ali, nós temos uma base de dados bastante expressiva dentro da Iagro. O que se faz com esses dados? O Mato Grosso do Sul inteiro está ali, para a gente citar o exemplo da Iagro, né, do estado. Vocês têm tudo mapeado. Isso, tudo mapeado. Para dizer, quantos animais tem, o cara que tem, onde é que ele está. O que faz com isso? Aí nós criamos todo o setor de inteligência. Inteligência é tratar esses dados. Uhum. Como esses dados são confiáveis, nós passamos a trabalhar nisso. Então, primeira coisa, trabalhando na inteligência geográfica. Certo. Inteligência geográfica, por exemplo, dividimos o estado não mais em municípios, mas em quadrantes. Porque o município, pegar um município que é o Campo Grande, ele está numa bola aqui, lá na ponta, lá, ele está mais próximo de Nova Alvorada do que de Campo Grande. Então, vamos colocar a tela de quadrantes, Roger, aquele que aparece em Mato Grosso do Sul, todo dividido em quadradinho, para a gente poder mostrar aqui.
esse exemplo que o Daniel está comentando. E aí, você tem, então, isso aqui. Isso, exatamente. Aí, então, cada quadrante, na origem, ele era 10 milhas por 10 milhas, então dava 30 mil hectares cada quadrante. Eram 1.900 e poucos quadrantes. Aí, dentro da inteligência geográfica, logicamente, ele vai se alterando. Porque você começa a trabalhar com a inteligência, por exemplo, tem um rio para ultrapassar. Vamos para a próxima imagem. O técnico não vai ultrapassar o rio. Uhum. Então, esse quadrante ficou para outro município fazer, outro fiscal fazer. Então, esse passou a 2.100 quadrantes, mais ou menos. Então, era quadrado, ele começou a distorcer e ficar... Isso é inteligência geográfica. Aqui, por exemplo, nós estamos vendo, é um aplicativo que os técnicos da Iagro têm acesso. Isso aí os fiscais. Os fiscais, vamos dizer, o que eles trabalham? Eles têm um tablet, então ele vai dentro disso. Só que não era tablet, né? Não era. O que era 5 anos atrás, quando você chegou na Iagro? Quando era um bloco, a pessoa ia fazer a vigilância. Papel e caneta. Papel. Ele escrevia aquilo no papel. Usava papel carbono? Papel carbono, entregava a cópia para o produtor, enfim. Ele fazia aquela vigilância, depois ele chegava no escritório, ele ia transcrever tudo e digitava tudo. Então, uma empresa igual uma autarquia, ela basicamente tem 2 problemas básicos. É falta de capital humano e falta de capital financeiro. Falta de capital humano, é melhor a gente não ter uma expectativa que a Iagro vai dobrar a capacidade dela de pessoas. Ao contrário, ela vai diminuir. Ela vai enxugar. Por quê? Porque nós vamos trabalhar com eficiência dele. Foi essa grande momento da Iagro a gente mudar. Então, hoje, acabou os papel carbono e está lá com o tablet. E aí ele abre no dos tablet, aplicativos. ele chega em determinada propriedade, o tablet é georreferenciado, o veículo que ele está usando também é georreferenciado, ele vai abrir o tablet e vai pegar um programa. Ali tem bovinos, então ele vai abrir e tem uma tabela que ele vai complementar. Em cada propriedade que ele vai. Cada propriedade. O que tem esse bovino, tal programa, enfim. Ele faz todo aquele relatório, fecha o tablet, quando ele vai embora, vai entrar no sinal da internet. Já aí, transferiu automaticamente todo. Vai puxar e vai para onde? Para uma sala de inteligência, sala de controle e operação. Então, isso vocês têm dia a dia. Dia a dia. Quantidade de rebanho, só falando da parte animal, por exemplo, galinha, bovino, suíno, bubalino, seja o que for. Tudo vocês têm acesso. Tudo tem que ter anotado e tudo tem que estar na mão desse tablet do cara. Porque ele chegava, vamos dizer, em tal propriedade, não tem, que propriedade é essa? Ele já sabe. Ele já está georreferenciado. E o carro que ele está também é georreferenciado. E outra coisa, dentro do celular tem uns aplicativos, por exemplo, que aquele outro que eu estava mostrando lá do PIN, ele não... Pode passar para frente. Ele não... Qual que ele é? Ele é uma Ferrari, só que ele é uma Ferrari e a Ferrari é também no asfalto. Esse aqui. Aí, quando ele está lá, ele está na propriedade. Essa aqui é uma propriedade. É um exemplo de uma propriedade. Então, dentro dessa propriedade, tem um cadastro que é ligado com o setor ambiental, que vai pegar as informações que é do CAR. Então, ele vai chegar que são conectados com informações que são CAR, Cadastro Ambiental Rural. Cadastro Ambiental Rural. Que tem que ser feito todo ano. Não, ele é feito uma vez. Ele é o cadastro das propriedades. O cadastro da propriedade, ok. Isso. A atualização é feita sempre que tiver... de rebanho, essas coisas, duas vezes ao ano. Isso. Inclusive, nós estamos agora no momento de atualização de rebanho. Isso. Por enquanto também, porque dentro da inteligência, você concorda que se eu atualizar meu rebanho hoje, daqui 3 meses, ele já não... O estoque tem na Iagro. Então tem que ter alguma coisa que seja ligado. O cara tem um software lá, nasceu tantos bezerros, ele vai lançar e vai passar. Me parece simples, é uma API. Mas temos que quebrar paradigma ainda em relação a isso. Então, hoje a gente tem. Você comentou, por exemplo, que aqui essa linha, né, que mostra a divisão, os limites da propriedade. Se houver uma venda, por exemplo, uma divisão dessa propriedade hoje, amanhã você já tem o acesso? Isso, porque é um cadastro que ele é online, então é D-1. Aqui, por exemplo, tem toda essa propriedade aqui. Se ela for dividida, o CAR dela se repartir em 2, amanhã você tem uma outra configuração que vai estar no tablet, no celular, enfim, do nosso fiscal. E vocês conseguem identificar também desmatamento? Como é que vocês... Não, essa é a parte mais ambiental. Mas vocês conseguem, por exemplo,
Aqui, nessa propriedade, vocês sabem a quantidade de rebanho, vocês sabem que tipo de plantação que tem, tudo, absolutamente tudo. Tudo, né? Menos a parte ambiental. O cara desmatou, deixou de fazer, de autorização. Isso é pauta do órgão ambiental, que não é... Vocês têm parceria, mas não é a missão da Iagro. E além dessas questões aqui que são sanitárias e ambientais também, que são ligadas às coisas, é ligar no sistema de estradas, rodovias, estradas vicinais. E vou além, a gente tem, vamos dizer, nós estamos cadastrando agora apiários. Então tem os apiários, vamos dizer, porque entra, por exemplo, na área de floresta. Nós temos crescido muito nessa região aqui, nesse bolsão aqui, o Vale da Celulose. Sim. Nós temos as maiores indústrias de celulose do mundo, estão localizadas em Mato Grosso do Sul. Né? E tem uma plantação. Antigamente a gente estava discutindo de quê? 500 mil hectares de eucalipto. Hoje nós estamos falando em 2 milhões de hectares de eucalipto. E é extremamente técnico. Com as mudanças climáticas que teve, por exemplo, há 2, 3 anos atrás, teve o surgimento de uma lagarta, que não é comum. Região enorme. Quando pulverizou, o que acontece? Se tem um cara com a caixa de abelha dele lá, morrem as abelhas. Então olha como é interligado. Então a pessoa tem que fazer o cadastro, dizer que tem aquela caixa de abelha lá, que daí ele vai receber uma informação pelo WhatsApp dele, falar, amanhã vai ser pulverizado aqui. Fecha a caixa da sua abelha. Já então, é avisado. muito simples, ó. Entendeu? Então, nós estamos falando de indústrias da celulose, até o apicultor que produz o mel dele. Olha a amplitude que a Iagro vai trabalhar. Então, essas são transversais e interligadas, que nos ajuda muito essa parte da inteligência. Tive a oportunidade de ir lá na sede da Iagro, aqui em Campo Grande, né, capital de Mato Grosso do Sul, para conhecer justamente essa sala de inteligência e fiquei assim impressionada com o que nós vamos mostrar agora, que é o aplicativo do transportador. É inédito no mundo, só tem na Iagro de Mato Grosso do Sul. Vocês estão... tecnologia de ponta, foi desenvolvida lá. E eu queria que você explicasse para a gente e colocasse aqui na tela aquele mapa com a movimentação, né? Isso. O que é esse aplicativo? O aplicativo do transportador é o seguinte, tinha essa grande questão no mercado mundial. Qual que é o item básico assim que você tem que ter para controlar? Isso aqui poderia falar antes do aplicativo do transportador? Claro. Vamos. Esse aqui, vamos dizer, dentro daquela ferramenta que a gente tem, se tiver, vamos dizer, um surto, vamos dizer, de raiva numa determinada propriedade, dentro desse mapa aqui que está aparecendo, você automaticamente sinaliza onde é que ele está e ele faz um circuito epidemiológico ao redor, um círculo em volta. Então, por exemplo, vocês receberam a informação de um surto. Teve recentemente, inclusive, acho que gripe aviária? Sim, teve da gripe aviária. Cita esse caso para a gente. Então, essa foi na região de Bonito, por exemplo. Teve uma gripe aviária numa ave doméstica, na região de Bonito. Automaticamente fizemos esse circuito epidemiológico aqui, ó. Quando você cria esse circuito epidemiológico... Quando você fala automaticamente, você fala em quanto tempo? Bom, eu demoro mais ou menos uns 2 minutos. Minha equipe, mais ou menos uns 30 segundos, né? Eles entram aqui e embaixo... É em questão de minutos. Embaixo já tem todo o cadastro e todas as propriedades ao redor. E já automaticamente feita uma alta vigilância nessa propriedade. Qual raio de quilômetros? No caso da raiva são 12. 12 quilômetros. Se for aftosa, mais uma vez falar que é difícil falar de aftosa, que o pessoal já arrepia. Mas eu falo, gente, nós somos preparados. Claro. Um hospital de emergência, vai ter um cara com ataque cardíaco? Vai ter o cara com ataque cardíaco, ele vai entrar aqui, o que vai fazer? Exato. Entendeu? No caso não é o caso da aftosa, aftosa, mas a gente tem que estar preparado. Então, a aftosa, vamos dizer, tem um círculo, vamos dizer, de 3 quilômetros em volta do surto, entendeu? Então, você tem um procedimento em relação a esse, tem um abate dos animais doentes. O Estado tem o recurso, através de um fundo privado, para indenizar esse produtor. Vai lá, abate 24 horas, pagou o gado. Entendeu? Nesse circuito num circuito de mais 10 quilômetros, ele tem todo um circuito de alta vigilância e depois 25 quilômetros em volta. Mas se você não tem... Como é que esses produtores são comunicados? Então, se você não tem inteligência geográfica em relação a isso... Você não consegue. Não consegue. Então, nesse sentido aqui, que pega esse circuito, ele automaticamente gera a lista de todos os produtores da região. Então, na prática, a Iagro foi comunicada que um surto de gripe aviária, por exemplo, como aconteceu na região de Bonito, aqui no Mato Grosso do Sul.
imediatamente, em questão de segundos, de minuto, a Iagro é comunicada, vocês entram em contato automaticamente com os produtores naquele raio de ação. Isso. É fechado aquilo. Fechado, epidemiologicamente. As equipes vão para lá. Vão para lá e de alta vigilância para ver se não tem em outro local Certo. a gripe aviária. No caso da gripe aviária foi clássico. Vocês identificam quais são as equipes que estão próximas. Exatamente. E já indica. Automaticamente já vai para lá. Isso ninguém tem também isso. No mundo ninguém tem. É inédito. É inédito. Porque lá em Berlim fizeram, mas tudo bem, o cara vai de bicicleta até lá. Mas aqui é diferente, aqui os modelos são diferentes. Então, fechou-se isso aqui. Fizemos uma reunião, até foi no domingo de manhã, fizemos uma reunião. Foi uma equipe da Iagro, saiu em seguida, abateu todas as aves, tirou todos. O produtor é indenizado? O produtor já é indenizado, tirou todo o exame No dia seguinte, o Japão fechou as exportações, porque não que seja um protocolo, mas por prevenção ele fechou. E em 2 dias nós eliminamos foco. 2. 48 então foi elogiado pelo Panaftosa, que é o órgão da América do Sul, entendeu? Elogiado tudo. Por quê? Porque nós temos ferramentas para isso. Então, essa gripe aviária é interessante falar, porque é uma coisa que é um fato real. E a gente vive isso. Hoje nós estamos... gripe aviária. Como é que vem a gripe aviária? Ela vem através das aves migratórias. Lá, por exemplo, foi aves domésticas. Então, eram 87 galinhas. O que foi o grande diferencial que a gente teve? O produtor ligou e falou, tem uma galinha que morreu aqui, um sistema de nervoso aqui, fomos lá e detectamos. Se ele não confiar na gente, na Iagro, talvez ele tivesse falado, deixa aqui, talvez isso aí teria uma proporção muito maior. Então essa que é a grande calcanhar de Aquiles dentro da defesa. O produtor hoje está conscientizado dessa parceria que é boa para ele, ou seja, ele pode confiar, ele vai ter mais benefícios do que ônus? Eu não sei. Isso é uma pergunta que eu espero que sim, né? Vocês estão trabalhando para isso, pelo menos. Quando menos. eu falo, então eu gosto de falar, e eu sempre ressalto, né, que eu sou produtor. Então, eu falar com um produtor é diferente. Entendeu? Eu não sou um fiscal ali, né? De uma agência, enfim. Eu não sou de carreira, eu sou produtor. Então, na base, eu sou produtor. Então, eu não faria alguma coisa que me prejudica diretamente. Claro. Então, essa confiança é o que a gente trabalha. É o dia a dia da gente. É estar lá com o produtor. Vocês têm, inclusive, um código de ética, né? Agora foi criado um código de dentro da Iagro, nós criamos um negócio da compliance dentro da Iagro. E já publicamos, inclusive, o código de ética dentro da Iagro. E estamos alinhando, porque me preocupa muito. Uma empresa, uma autarquia dessa, você tem que ter uma escala de código de ética, e, enfim, as áreas vulneráveis para você estar trabalhando, e principalmente o conceito de todos, o que é um código de ética. E o que é estar com o produtor rural. Então, está lá, o governador vai ali para uma cidade do interior. Faço questão que um fiscal da Iagro acompanhe, vai lá e cumprimente o governador. Ele tem que estar ciente disso, mas isso às vezes é muito difícil, entendeu? Você conseguir quebrar esses paradigmas. Né? O cara, não sei o quê. Então, a gente trabalha, vamos dizer, só a só. Então, essa pergunta é interessante. Eu não sei. Eu espero que a gente tenha melhorado nisso. Eu espero, sinceramente. O transporte irregular, bovino, sem nota. Você pode ter de tudo aqui, né? Vocês estão com parceria com a Starlink? Como é que... Não é parceria. Na realidade, a gente tem Só queria, antes de falar disso, por que eu trouxe esse assunto? Porque o Daniel tem uma história muito interessante. Você é de origem francesa, né? Ingold é sobrenome francês, fala francês fluentemente, é engenheiro agrônomo. Quando você se casou, você e sua esposa vieram para Mato Grosso do Sul, isso quase 40 anos atrás, foram morar na fazenda. Como é que é? Porque muita gente, eu garanto que vai se identificar com essa história que o Daniel vai contar agora, os homens e mulheres corajosos que desbravaram esse país, né, e que foram para o interior, né, para formar a fazenda, para formar a propriedade rural. E aí você pegou sua esposa e foram para a fazenda. Como era a comunicação naquela época? Então, a gente vê o que eu estava comentando agora, né, na realidade. Para a gente falar da Starlink depois. Aí não tinha comunicação nenhuma. A fazenda, nós morávamos na fazenda,
e não tinha energia elétrica, não tinha água, enfim, e começou a abrir e formar a fazenda. Então, isso é motivo de muito orgulho, igual você falou, é muita coragem. Tem uma geração da qual eu faço parte, tem várias. O próprio governador aqui do estado também tem uma história parecida, que vieram para fazer e formar. Quer dizer, a gente, de certa forma, desbravou, formou, mas a comunicação era zero. A família não tinha comunicação nenhuma. Aí, na época, eu comprei um rádio que era aquele SSB. Você falava numa central de rádio, ele conectava no telefone. Você tinha que falar câmbio, a pessoa no telefone, quando atendia, tinha que falar câmbio para o cara desconectar. A novela Pantanal trouxe isso, né? Foi, Mostrou, era aquilo igual, ali, né? Era rádio igual, era igual. Então, era um momento que você passou. Daí foi vindo a tecnologia em cima disso. Né? E hoje é Starlink. Hoje você tem um funcionário da fazenda, se não tivesse sinal na internet, ele não fica. Nem vai. Entendeu? Então, não tem o WhatsApp, enfim, é uma coisa divulgada. E a Starlink veio para ficar dentro da Iagro. Nós tivemos, vamos dizer, a doação da Receita Federal de antena da Starlink para trabalhar naqueles que eu falei, só para dar o link, o carro que está lá. Porque, de repente, nós temos um canal de rádio da polícia que também não funciona ainda da melhor forma. E a Starlink é a melhor alternativa. Então, a pessoa está lá, nós tivemos uma operação aqui no Pantanal, semana retrasada, que foi uma equipe Pantanal com a Starlink. Quer Então, dizer, conectado o tempo todo. exatamente onde é que eles estavam. Exatamente. Então, você tem é outro mundo que a gente está vivendo. Uhum. E a informação, ela caminha rápido. Então, você tem que estar sintonizado, uma agência igual a Iagro, para ela estar sintonizada nisso e poder mostrar para a sociedade o que ela está fazendo de uma forma bem transparente. Daniel, uma outra coisa particular sua, né? Você, da sua família, é o único engenheiro agrônomo. Né? E quando você decidiu se tornar engenheiro agrônomo, as pessoas próximas a você estranharam, falaram assim, poxa, você vai trabalhar com o quê? A gente está falando de um Brasil, né, de pouco tempo atrás, poucas décadas atrás, mas que nesse meio tempo avançou tremendamente no agronegócio. Né? Hoje é a grande indústria propulsora, geradora de PIB, geradora de riqueza, de mão de obra, exemplo para o mundo, mas de grandes desafios. Né? E a gente, infelizmente, dependendo do governo que está, grandes problemas, né? A gente trabalhando contra. Né? Quem deveria trabalhar a favor do produtor rural ou de quem atua nessa área dificulta a situação. Hoje, avaliando essas 4, 5 décadas, enfim, dedicadas aí ao agronegócio e trabalhando agora à frente de uma autarquia da importância da Iagro, como é que você avalia qual é o futuro da produção rural brasileira? Né? Você, como produtor rural, você tem a oportunidade de avaliar das duas pontas. Né? Qual é o futuro do agronegócio do Brasil? Não, o futuro, né? Nós vamos produzir alimento para o mundo. Né? Na realidade, já estamos produzindo para 1 bilhão de pessoas. Né? Eu acho que esse mês parece um fato. Né? Em relação, vamos dizer, à evolução do agronegócio, né? Você pegar, na época que eu estava na faculdade, o Brasil ainda era importador. E isso estou me sentindo até velho depois disso, mas não é tão velho assim. Não, em pouco tempo não é tão velho assim, né? Na realidade, a evolução do agro foi uma coisa espetacular, né? Que a gente pôde acompanhar isso. Né? Hoje você vive o mundo do agro, que ele gera o PIB, quantos empregos ele gera, enfim. Mas foi em função de pessoas que acreditaram nele, né? Que acreditaram, vamos dizer, no potencial de produção. E trabalhar em cima da vocação, que é a nossa vocação natural. Mato Grosso do Sul, ele tem uma indústria que está crescendo, mas é uma indústria de transformação de produtos do agro. Por exemplo, a questão do milho, que está fazendo etanol, que tem o DDG, tudo mais. A própria celulose, é a floresta que vem ali, que sai a celulose daqui para o mundo inteiro. É a fruticultura, que vai sair o suco de laranja. Então, esse conjunto de pessoas profissionais envolvidas que entraram no agronegócio que faz a diferença. Né? Porque é diferente a pessoa que está lá, vamos dizer, ele está por condição e não por opção. Então, nós temos uma geração que está ali porque quer trabalhar no agronegócio. Você tem uma juventude do agro que é espetacular.
é um pessoal envolvido. Inclusive, meu filho, que também um dos meus filhos é agrônomo, ele trabalha, vamos dizer, nisso, é um líder da juventude, do agro e tudo mais. E é um negócio espetacular que no mundo nos engrandece, né? Porque é um Brasil que a gente trabalhou para fazê-lo. Né? O exemplo, né, que o produtor brasileiro dá para o mundo, né? Você comentou, acho que trabalhando justamente, tendo essa visão de drone, né, vendo o estado como, por exemplo, Mato Grosso do Sul, você é responsável pela Iagro daqui com a sua equipe, você vê o quanto se preserva. Não, a preservação é um fato, né? A gente está essa narrativa de não preservar, tudo mais, isso é tudo infundada. Falta argumento para a gente chegar e entrar na conversa. Você acha que é a disputa mesmo internacional que tem claro. Pela comida, segurança alimentar? É natural que você tenha, vamos dizer, um grupo, a gente vai ser um grande player na área de produção de carne. Natural que vão nos atacar. Mas é melhor que nos ataque mesmo, porque a gente é bom nisso. Nós vamos mostrar cada vez que estamos melhores. Então é um grande prazer a gente estar, vamos dizer, eu, no meu caso, vamos dizer, à frente de uma Iagro, e poder ter uma condição da gente poder desenvolver isso da melhor forma possível e mostrar para o mundo todo. Inclusive, vocês recebem comitivas do mercado europeu, Japão. Eu queria que você relatasse para a gente já está caminhando para o final. Por exemplo, nós tivemos, quando nós tiramos a vacinação em 2022, quer dizer, nós fomos credenciados nacionalmente como líder aftosa sem vacinação, já teve a abertura do México, e o México veio nos visitar. Fiz questão de levar lá no Centro de Controle de Operação. Os caras ficam loucos, porque não tem. Mercado comum europeu, eles vêm na auditoria, que é da lista Trace. Lista Trace são as fazendas que são credenciadas para exportação para o mercado europeu. Então, tem várias fazendas que são auditadas e muitas vezes vêm as pessoas de fora para auditar. Fiz questão de acompanhá-los pessoalmente, entendeu? E mostrei todo o nosso sistema de inteligência. Eles se chocam com a realidade que encontram. Então, é uma coisa que é bom, eu fico orgulhoso de mostrar. Isso é Brasil, porque nós somos, vamos dizer, um país sério. Isso é o agro do Brasil. É o agro do Brasil. Independente de política, fulano, não sei o quê. Sim. Que nós, o brasileiro, a nível internacional, ele é muito respeitado e muito admirado. Por quê? Nós tivemos aqui uma colonização que veio, mas que não é negro de um lado, branco do outro. Não, se misturou. Então, a força do Brasil não é você para lá e eu para cá. Ao contrário, é a união. Nós somos a união toda. Então, no Brasil, no nível internacional, o Brasil é muito respeitado, muito admirado. Quem fala mal do Brasil é o próprio brasileiro, entendeu? Lá fora. Então, eu acho que não. Eu acho que a gente tem, nós temos nossas falhas, vamos dizer tudo, mas é interno. A gente resolve. Nós temos uma democracia consolidada que pode errar e depois corrigir para acertar. Né? Então, é muito interessante isso. Você tem que ter essa noção. Nós defendemos o agro porque a gente está envolvido diretamente em relação a isso, com muito orgulho e com muita participação de todos, envolvimento, desde o nível estadual, que é o público, né, até na ponta, que é o produtor. Então, voltando a essa questão do produtor, será que o produtor confia? Qualquer entrevista que eu dou, eu viro para cá e falo, confia na Iagro. E até minha equipe fica falando, não, mas você fala a mesma coisa. Eu falo, não, é para a pessoa entender, confia, porque senão não vai ter jeito. E esse entendimento, a gente poder estar conversando aqui, é muito bom, porque a pessoa de fora vê o que a gente está fazendo também. E consegue entender a contextualização. Não é uma coisa pontual. E eu imagino que seja também, o seu desafio é o mesmo desafio da Rural Business, como agência de informações do agronegócio. Porque aqui a gente atua de forma completamente independente. Por isso a primeira pergunta, né, se houve algum acordo comercial da Iagro com a Rural, porque não há, né, não há patrocínio de empresa estatal, privada, nada. Né? A Rural Business vive da assinatura, né, de quem confia no trabalho da Rural Business. E aí, é justamente isso que eu queria te perguntar, e para a gente encerrar, qual é a importância da informação profissional, aquela que é apurada de forma isenta? Como a Rural Business faz há 35 anos? É bem lembrado, porque na realidade, eu acho que o importante é você dar uma informação que é transparente e ela é baseada tecnicamente.
Então, nada pode vir falar qualquer coisa. Você tem informação, se ela é consolidada, ela não tem influência nenhuma. Então, isso leva a seriedade e credibilidade. Nós temos que ter credibilidade. O Estado tem que, é o que eu defendo. Nós temos um problema de compliance e tudo mais, para que justamente a gente tenha credibilidade, para não estar preso a nada, para você falar exatamente o que é. Se tiver uma aftosa aqui no Mato Grosso do Sul, eu vou ser o primeiro a falar para que toda a sociedade se una para eliminar esse problema. Então, são linhas iguais, eu acho, que a gente poder estar... É muito gostoso a gente poder trabalhar de uma forma tranquila. Profissionalismo é sempre muito bom e necessário, cada vez mais. Daniel Ingold, diretor-presidente da Iagro em Mato Grosso do Sul, trouxe para você informações mostrando o que realmente é o trabalho, esse trabalho de defesa sanitária animal, vegetal, porque, afinal de contas, o alimento que chega aí na sua mesa, ele precisa ser vistoriado do produtor com consciência, com ética, com respeito, porque é da terra que ele vive, né? Até o transportador, passando pelo transportador, até chegar ali onde ele vai ser comercializado, e isso também a Iagro fiscaliza, né? E toda essa cadeia imensa do campo até a cidade, da produção até a sua mesa. Isso é um trabalho fundamental e a Iagro está presente. Daniel, muito obrigada, parabéns para toda a equipe da Iagro, que eu tive prazer de conhecer aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e que bom a gente saber que está exportando, né, tecnologia, exportando conhecimento e sendo realmente na ponta. Isso dá um orgulho danado. Parabéns. Eu agradeço em meu nome, em nome da equipe, que a gente não faz nada sozinho, né? E a equipe, nós temos uma equipe envolvida dentro da Iagro, que está no dia a dia, às vezes apanhando, às vezes, entendeu? Mas a gente está lá de uma forma isenta. É isso que a gente está fazendo. E o melhor trabalho. Então, eu agradeço a oportunidade da gente poder estar mostrando um pouquinho da Iagro, né, aqui, muito mais até. Obrigado. E obrigada a você que ficou acompanhando essa entrevista bastante interessante do Daniel Ingold. A gente se encontra no próximo Rural Pod. Até lá!